Bom, é o quadro de olho na educação e olha só, todo mundo sabe que a matemática muitas vezes é um bicho de sete cabeças. A gente, inclusive, já falou sobre isso aqui no quadro de olho na educação. E a gente vai bater um papo com o professor Vitor, ele, obviamente, é professor de matemática, para falar a respeito de gamificação, vou repetir, gamificação no ensino da matemática. Você aí de casa sabe o que seria a gamificação? Bom, eu já posso adiantar que é uma estratégia bem interessante para prender a atenção dos alunos, fazer com que os alunos se interessem mais pela disciplina. Mas, logicamente, quem vai explicar com mais detalhes, tudo certinho para a gente, é o professor Vitor, que já está conosco. Olha só, tudo bem, Vitor? Boa tarde, André. Tudo bom com você? Boa tarde a todos. Beleza, tudo certinho. Então explica pra gente o que é, na verdade, a gamificação. A gamificação, na verdade, André, é você aplicar elementos, características de jogos em alguma atividade que você vai resolver. Então, por exemplo, aqui a gente vai usar uma gamificação em sala de aula, é onde eu aplico algumas características, alguns elementos, alguns itens que a gente verifica muito nos jogos e aplicar eles dentro da sala de aula, em atividades que eu utilizo com os meus alunos, onde eles podem desenvolver tanto como a colaboração entre eles, a competitividade, dentre outras habilidades que eu vou comentar ao longo da entrevista. Bom, além de, pelo que deu para perceber, além de trabalhar também um pouquinho a memória, né? Com certeza, com certeza. Uma das coisas bem interessantes que sempre que eu vou utilizar essa metodologia na sala de aula, eu utilizo como se fosse capítulos. E no início eu sempre pergunto para os alunos: e aí, vocês lembram o que aconteceu no capítulo anterior? E aí isso daí vai estimulando a memória deles. Então Bacana. utiliza Como que surgiu bastante. essa ideia, Vitor? Conta pra gente, porque, como eu disse aqui na abertura, a matemática, ela não deixa de ser, muitas vezes, para vários alunos, né, um bicho de sete cabeças. Quando o aluno, a aluna pega equação, número. Nossa, eu lembro no meu tempo, Bhaskara, Delta, enfim. Muitas vezes o bicho pega, cara. Muitas vezes é complicado. Então, de repente, essa alternativa para prender a atenção dos alunos, fazer com que os alunos se interessem mais pela disciplina é bem bacana. Então, conta pra gente, por favor, Vitor, como que surgiu essa ideia? Conto sim. Essa ideia, na verdade, vem de um gosto meu, que eu gosto muito, muito, muito de jogos, tanto jogos eletrônicos, jogos de tabuleiro, qualquer tipo de jogos. E eu sempre tentava aplicar isso na sala de aula. Só que aí eu via que eu aplicava em uma aula e aí acabava, e aí os alunos ficavam nessa, uma aula com jogos, legal, professor, mas não tinha uma continuação, não tinha algo que focava nessa parte do jogo em si e continuava para as outras aulas. Então, o que eu acabei fazendo? Eu acabei criando uma história, acredito que todo mundo gosta de uma boa história, imaginando como se você tivesse entrando num livro, entrando num jogo novo, como se você tivesse contando uma história. E aí, um pouquinho a cada aula, eu fui inserindo cada um dos alunos nessa história. Então, o que se dá nisso? Vou compartilhar um pouquinho a tela aqui, só para Boa, mostrar boa. um pouco dessa relação com a história. Aqui a gente tem o nome do jogo que eu criei, né? São os Reinos de Caeve, que ela é uma história onde a gente aplica várias habilidades dos jogos, como a gente viu, como eu falei, da gamificação. Por Perfeito. exemplo, quando uma pessoa vai começar um jogo, ela tem que criar o personagem dela. Então, a primeira coisa que a gente fez para entrar na nossa história foi cada um dos alunos criar o seu personagem. Ou seja, cada um deles já começou a se sentir como se eles estivessem na história, porque não era uma coisa genérica, era algo deles.
eles desenharam, eles usaram a criatividade deles para criar esse personagem. Eles deram um nome para o personagem e me enviaram as fotos com desenhos, com montagens tecnológicas, com vários aplicativos e tudo mais, o nome de cada um dos personagens. E aí a gente começou a se situar onde a gente estava na história. Então cada um já sabia quem era. E aí, para se situar bem onde cada um estava, eu criei esse mapa. Esse mapa também foi criado num site onde eu desenhei cada uma dessas partes, cada um desses reinos aqui que eu chamo, que eu dou 4 fases para eles. É o reino alfa, o reino delta, o reino beta e o reino ômega. Que é já para acostumar um pouquinho. Quando você falou de equação, muitas vezes a gente utiliza letras na equação, e essas aqui são algumas letras gregas que a gente utiliza na matemática também, ao longo dos anos. Então, já para dar um ponto de referência para eles. Quando eles falam de alfa, eles já pensam, nossa, tem um dos reinos lá do jogo. E aí fica uma coisa mais sutil para eles, né? Assim como você falou da equação, uma das coisas que eu gosto, por exemplo, quando a gente fala da equação, quando a gente começa a utilizar letras, não utilizar exatamente a letra em si, mas utilizar alguma coisa mais familiar com eles. Claro que a letra eles sempre utilizam, mas, por exemplo, um coração. Então, em vez de desenhar um X lá, eu desenho um coração para eles, desenhar uma árvore. E aí, como que se deu a história aqui dos Reinos de Caer? Eles começam criando esse personagem e a gente vai tendo uma história a cada semana. Então, em uma semana, eu conto um pouquinho da história, onde essa história ela pode ser modificada de acordo com as escolhas deles. Não sei o quanto vocês gostam, assim, vocês conhecem de jogos assim, mas um dos tipos de jogos que eu mais gosto é dos jogos que a gente tem escolhas para fazer e de acordo com as nossas escolhas a gente tem uma consequência diferente. E essa é a ideia que eu tentei passar para eles. Então eu contava um pouquinho da história, eu parava, chamava um aluno e dava uma decisão para ele. Olha só que legal. E aí ele tinha que escolher entre uma das alternativas. Ou seja, trabalha bem o raciocínio. Trabalha bem o raciocínio. Porque ele tem que focar na história, porque dependendo da história que está sendo contada, o que ele falar pode ter uma consequência diferente. Ou seja, pode ser uma consequência boa ou uma consequência ruim para a equipe dele, né? Para todo mundo ali no caso que está da história. Entendi. E além disso, desculpa. E Não, além disso, bacana, eu estou vendo inclusive algumas, só antes de você concluir, Vitor, eu estou vendo inclusive algumas frases aqui no cantinho da tela, olha só. Você foi escolhido para desvendar os reinos de Caeve. Cada reino é uma fase. Para vencê-las, você deve resolver labirintos, vencer desafios, lutar contra zumbis e tudo isso aprendendo matemática. Então, quer dizer, né, Vitor, é uma forma também divertida de aprender uma matéria, muitas vezes, complicada, né? exato, exato. Numa matéria complicada, uma das coisas que eu reparei muito, de uma forma geral, assim, é que os alunos estavam ficando um pouquinho desatentos. Com toda essa situação que a gente está passando, né, começou a perder um pouquinho dessa atenção. Então, eu tentei encontrar uma forma de voltar essa atenção dos alunos, né? Perfeito. Então, conclui aí, Vitor. Tem a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase e a quarta fase, alfa, delta, beta e ômega. Exato, exato. E aí, na história, o que acontece? A gente tem essa semana da história, onde eles vão ter escolhas, e de acordo com cada uma das escolhas dele, tem uma consequência diferente. Uma coisa muito interessante é que, mesmo o aluno não sendo chamado, os outros querem ficar dando palpites, né? Então, acaba tendo uma discussão ali, né? Acaba o aluno tendo que saber, não, mas faz isso porque vai acontecer isso. Não, 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 escolhe essa outra coisa porque vai acontecer essa outra coisa. E aí eles acabam tendo que discutir um pouco e argumentar para que a pessoa que foi escolhida tome a decisão final. Porque a pessoa que foi escolhida é ela que tem que tomar a decisão.
E uma coisa muito legal que eu reparei é que antes dos reinos de Caev, quando eu ia chamar um aluno tipo, para responder uma questão de matemática, os alunos até se escondiam um pouco, né? Não, calma aí, não vai me chamar não. Aí, agora, quando eu falo, pessoal, vamos começar os reinos de Caev. Aí eles falam, me chama, professor, eu quero. Aí na hora que eu chamo eles, aí eles até pulam, sou eu. Acho isso muito legal na sala de aula. É E o que eu eles ia mesmos me perguntar para cobram. você, Vitor. Como que foi a repercussão entre os alunos? Porque eu andei lendo, não é, sobre essa situação, tudo. Uhum. E pelo que eu vi, os alunos realmente adoraram isso. O seu Ibope cresceu bastante, né, na escola, no colégio. Como foi a repercussão dos alunos aí, ô Vitor? Eles gostaram bastante, André, eles gostaram bastante. Foi algo que muitos alunos vieram falar para mim, professor, não gosto de matemática, mas eu gostei da sua aula. Eu gosto da sua aula, gosto de. Me prende a atenção, porque a cada semana eu mudo a estratégia. Então, tem uma semana que é essa parte da história, que depende da escolha deles. A outra semana é uma semana de atividade. Então, eles têm que resolver uma atividade para conseguir continuar na história. E, claro, nessa atividade, às vezes eu passo um jogo para eles resolverem online, e nesse jogo tem questões de matemática. É, Então, é do e conteúdo algo da bacana, matemática. né, que é importante que a gente diga aqui no quadro de Olho na Educação, é que essa situação, ela vem em meio a uma pandemia, ou seja, um momento realmente que tá mais difícil para todo mundo, né, professor Vitor? Então é realmente algo muito bacana, né, muito legal isso daí, né? Sim, sim, sim. É algo diferente, né? Tava querendo trazer alguma coisa diferente para a sala de aula, alguma coisa que realmente chamasse essa atenção dos alunos, que engajasse o aluno, que o aluno se sentisse dentro ali da história e com esse dentro da história, esse engajamento dele, ele se sentisse mais tranquilo de resolver as atividades, de participar durante a aula. Tive uma participação muito legal dos alunos, até porque na terceira semana, dessas 3 semanas que eu faço diferente, cada semana eu faço uma coisa, é a semana do protagonismo. É onde o aluno ele participa mais presente da história. Ele pode modificar a história de formas diferentes a cada semana, tem uma ideia diferente, mas ele pode modificar a história. Então, ele se sente, além de participante do jogo, além de estudando matemática, resolvendo as atividades, ele ainda se sente fazendo o jogo. Ele se sente produzindo o jogo, ele se sente dono do jogo também, porque vai sendo criado junto com eles. E aí, com isso, eles gostaram bastante. Tive um feedback muito legal de muitos alunos que falavam não gostava de matemática, Isso mas é importante. depois disso eu comecei a prestar atenção em todas as aulas, até porque eu faço sempre no final da aula. Então o aluno tem que ir prestando atenção em toda a aula, porque no final da aula vai ter o Reino de Caev, isso uma vez por semana. É, e Então se não prestar atenção na aula, vai se dar mal no jogo, né, professor? vai sim. Ô, professor Vitor, e você acha que isso pode de repente virar uma tendência ou até mesmo isso servir de exemplo para outros professores em outras escolas, outros colégios? Eu espero que sim, porque eu acho que é alguma coisa que motiva muito os alunos, é alguma coisa que traz os alunos mais ainda para dentro das nossas aulas e dá uma animação diferente. Como muitas aulas, eu terminava a aula e os alunos não deixavam eu terminar a aula. Os alunos ficavam, não, professor, termina mais um pouquinho, fala mais um pouco. E aí depois eu saía e eu ouvia eles discutindo sobre isso. Então era uma coisa que prolongava com eles, né? Era algo que eles ficavam discutindo durante a semana sobre o que vai acontecer, o que podia acontecer, uma escolha, outra, como se resolve a atividade. E tudo isso vinculado com conteúdos da matemática, né? Tudo isso vinculado com conteúdos da matemática, para eles desenvolverem, além de habilidades básicas da matemática, outras habilidades. Então, uma criatividade que é extremamente importante,
eles entenderem que quando você está numa situação que ele tem que prestar atenção de uma situação para tomar uma decisão, é como se você tivesse num exercício de matemática lendo um enunciado e você tem que tomar uma decisão ali. Você tem que saber o que fazer de acordo com aquelas informações que você tem, né? E no jogo também. Você tem que saber o que você vai fazer, o que você pode, o que você não pode, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, de acordo com as informações que você tem. Então, beleza, professor. Mais alguma coisa que você queira falar aqui no quadro de Olho na Educação? Algum recado aos estudantes? Alguma coisa que você queira dizer relacionada à matemática? Enfim. Gostaria de agradecer muito, muito, muito a entrevista. Foi muito bom estar aqui com vocês. Agradeço muito. Quero mandar um abraço a todos os meus alunos, também a todos os meus familiares que sempre me apoiaram muito nesse projeto. E sempre estudem, sempre se dediquem, porque isso principalmente falo agora para os alunos, porque para ir além, você tem que tomar a frente, você tem que buscar. E o que eles estão fazendo muito nesse jogo, que eu estou gostando disso, é que eles estão indo além do jogo, eles estão buscando coisas a mais. Eles estão acrescentando mais coisas para o meu jogo que eu não tinha pensado. Ou seja, para a gente ir mais para frente, a gente tem que ir a fundo em tudo, tem que ser íntegro em tudo, tem que se dedicar bastante. Legal, então, muito obrigado pela sua participação aqui, parabéns aí pelo projeto, pela iniciativa, pelas aulas. Espero que cada vez mais os alunos gostem aí de matemática, e essa, obviamente, que é uma maneira muito legal, muito bacana dos alunos estudarem, se divertindo, aprenderem a matemática, se divertindo, como eu disse, principalmente nesse momento de pandemia, em que tudo é de fato muito mais complicado, não é? A gente vê em tantos e tantos setores, muitas complicações, e agora, né, nessa questão de educação, de ensino, independentemente da idade, é sempre muito difícil fazer com que os alunos estejam 100% concentrados, não é? Até porque tem muita gente tendo aula em casa, não é? Não presencial, então sempre tem alguma coisinha ou outra que pode, não é, distrair, e isso faz com que certamente a aula não fique tão boa. E o professor Vitor mostrou pra gente aqui como é possível fazer com que os estudantes aprendam matemática de uma maneira bem bacana, que trabalha a memória, não é? Trabalha o espírito de equipe, é muito legal. Valeu, professor Vitor, foi muito bacana a sua participação aqui no quadro de Olho na Educação. Show? Obrigadão, André, muito obrigado a todo mundo, gente. Tchau, valeu, tchau. Valeu. Então tá bom, pessoal. A gente volta numa próxima oportunidade aqui no quadro de Olho na Educação. Falou, tchau, tchau.